bem-vindos ao Portal Livrocast. Hoje vamos mergulhar no universo de uma figura que, se tornou um verdadeiro fenômeno do empreendedorismo digital brasileiro. Tiago Hora. É um nome que, para muita gente, representa a materialização daquela ideia de sair do zero. Mas o que a gente quer fazer aqui é um pouco diferente. É ir além da superfície da história de superação. Exatamente. A nossa missão hoje é, tentar desconstruir a fórmula por trás desse sucesso. Nós vamos analisar a trajetória dele, a filosofia que ele vende e, claro, o grande movimento que ele está fazendo agora. O Inivro. O lançamento do seu livro O Primeiro Milionário da Família. Para isso, a gente se baseou nas informações da pré-venda do livro e em outros materiais sobre a carreira dele. Então, vamos começar pelo princípio, né? A narrativa de origem, que é a fundação de toda a marca dele. E que fundação? A história começa na comunidade do Santo Antônio, lá no Guarujá, em São Paulo, filho de uma faxineira e de um açougueiro. E o primeiro emprego, empacotador de supermercado. É uma imagem muito poderosa. É uma imagem com a qual milhões de brasileiros se identificam na hora, sabe? Não é um herdeiro, não é alguém que teve um começo privilegiado. A história dele começa no mesmo lugar que a de muitos dos seus seguidores. E toda grande jornada tem aquele momento, o ponto de virada. No caso dele, foi ser demitido. Ele pega a rescisão, que eram R$ 1.400, e em vez de, usar para pagar contas... O que seria o esperado, né? Totalmente. Mas a narrativa oficial é que ele decidiu apostar em si mesmo. Esse ato de fé no próprio potencial é o que dá o start em tudo. O que é fascinante aqui não é só o ato em si, mas como isso é embalado. Essa decisão vira o pilar da marca pessoal dele. É a prova de que ele esteve na pele do público. Ele entende o medo, a dúvida, a pressão. Uhum. E ao transformar esses R$ 1.400 num império, ele não está só contando uma história de sucesso. Ele está vendendo um roteiro. Ele cria uma conexão emocional imediata que, nenhum curso de marketing conseguiria fabricar. E essa narrativa fica ainda mais forte com a ideia do sacrifício, de ir na contramão. As fontes mencionam que ele estudava e trabalhava enquanto os amigos descansavam, que ele enfrentou o descrédito dentro da própria família. Sim. Isso me faz pensar, o quanto essa resistência externa é crucial para fortalecer a determinação de alguém. Ou, sendo um pouco mais cínico, o quanto ela é um elemento narrativo indispensável para a jornada do herói. É uma ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. A descrença da família é um obstáculo real e, muito doloroso para muitos empreendedores. Mas, do ponto de vista de construção de marca, é ouro puro. Entendi. Porque quando ele vence, ele não vence só por ele. Ele vence apesar dos outros. Isso valida a teimosia dele como visão, entende? E antes mesmo do digital, essa mentalidade já estava lá. A transição de empacotador para barbeiro, por exemplo. Verdade, tem essa parte. Não é um salto gigantesco, mas é um degrau. Mostra uma inquietação, uma recusa em ficar parado. Ele já estava buscando uma habilidade, um ofício que desse mais autonomia. Já era um embrião do empresário ali. Certo, ele estava construindo a base, degrau por degrau. E esse caminho levou para o mundo digital, mais especificamente para o dropshipping. E como a maioria, ele não acertou de primeira, né? Longe disso. A fonte diz que ele começou tentando vender de tudo um pouco, sem foco nenhum. O erro clássico. O clássico erro do iniciante. A síndrome do objeto brilhante. Vou vender capa de celular, depois camiseta, depois aquele gadget da China. É um detalhe que humaniza muito a trajetória dele, sabe? Ele não é um gênio que nasceu sabendo. Ele tropeçou, perdeu dinheiro e aprendeu. E é nesse aprendizado que a história dele ganha uma nova camada de valor. E aí a coisa muda de figura. Ele toma uma decisão que é puramente estratégica e que define o futuro dele. Parar de atirar para todos os lados e focar em um único nicho. Um nicho bem específico. Relógios. E essa decisão é brilhante. Brilhante por vários motivos. Por quê? O que tem de tão especial em relógios? Primeiro, relógios são produtos de alto valor percebido. É um acessório de status, é aspiracional. Ninguém precisa de um relógio caro para ver as horas. As pessoas desejam ter um. Faz sentido. Segundo, é um produto visualmente muito atraente, perfeito para marketing em redes sociais como o Instagram. Terceiro,
No dropshipping, as margens para esse tipo de produto costumam ser bem mais interessantes. Ele não escolheu vender algo barato, ele escolheu um nicho que já comunicava sucesso. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Ele estava vendendo o símbolo do status que ele mesmo queria alcançar. Exatamente! A escolha do produto já era parte da construção da mensagem. E ao dominar esse nicho, ele não só fez dinheiro, ele construiu autoridade. Agora ele tinha um case de sucesso para mostrar. E o passo seguinte, claro, foi começar a ensinar o que ele aprendeu. E é aí que entram os canais dele. O Hora de Negócios no YouTube é a plataforma principal, onde ele ensina as táticas, o como fazer, usando uma linguagem super acessível, chamando a audiência de turma, criando uma comunidade. E os números são absurdos, né? As fontes falam em mais de 120 milhões de pessoas impactadas. É muita gente. E existe também um segundo canal, com o nome dele mesmo, que parece ser mais focado na visão de mundo, no lifestyle, solidificando a marca pessoal. Ele não está só vendendo um método, ele está vendendo um modelo a ser seguido. A revista Isto É confirma que ele já ajudou centenas de milhares de pessoas, o que cimente essa imagem de mentor. E com toda essa autoridade, milhões de seguidores, o passo seguinte, quase que natural, é consolidar todo esse conhecimento em um formato mais, digamos, permanente, mais sério. E é aí que entra o livro. Perfeitamente. O livro é o ápice da jornada de construção de autoridade. É o momento em que o influenciador se torna autor. E o título já entrega tudo. O primeiro milionário da família. As decisões práticas de um jovem que rompeu o ciclo da pobreza e se tornou multimilionário. É uma promessa, não um título. É uma promessa gigantesca. E os detalhes? Está em pré-venda na Amazon, vai ser publicado pela Vertuax Books, com 235 páginas, mas o que mais me chama a atenção é a data de publicação. 20 de janeiro de 2026. Sim. Uma pré-venda com mais de um ano de antecedência. Isso é uma jogada de marketing de mestre ou é um risco enorme de perder o timing? Olha, é uma estratégia ousada, mas muito, muito inteligente. Primeiro, cria uma janela de marketing gigantesca. Ele pode passar um ano inteiro aquecendo a audiência, criando expectativa. Fazendo contagem regressiva. Exato. Segundo, do ponto de vista de negócio, ele consegue medir a demanda de forma muito precisa. Ele pode chegar numa grande rede de livrarias e dizer: olha, eu já tenho 50 mil cópias vendidas antes mesmo de o livro ir para a gráfica. Isso dá um poder de negociação imenso. Entendi. E transforma o lançamento num evento, não num pico de uma semana. Exatamente. O risco de perder o timing existe, claro, mas com a base de fãs que ele tem e controlando a narrativa nos canais dele, ele consegue manter o assunto vivo. Ok, vamos analisar a promessa do livro. A descrição fala em revelar as decisões brutas que rompem padrões familiares, a diferença entre ser vagão e virar a locomotiva, a mentalidade e a frequência certa para prosperar. É uma linguagem forte, quase agressiva. A escolha de palavras é totalmente calculada para gerar impacto. Decisões brutas soa muito mais poderoso do que decisões difíceis. Locomotiva é uma imagem de força, de quem puxa os outros. Mas a frase mais importante, para mim, é a que define o posicionamento do livro. Que é? Este livro não é sobre motivação, é sobre método. E essa distinção é real, porque, no fim do dia, um método só funciona se a pessoa estiver motivada para aplicá-lo. Ele não está só vendendo motivação com um nome diferente, mais palatado, para quem já está cético com autoajuda. Essa é a questão central. Eu diria que é uma distinção de marketing, mas uma distinção genial. O mercado está saturado de discurso motivacional vazio, de pense positivo e o universo conspirará. O público dele, que muitas vezes vem de uma realidade dura, não quer ouvir isso. Eles querem um plano de ação. Ao dizer é sobre método, ele se diferencia de todos os gurus e se posiciona como um engenheiro do sucesso. Ele está dizendo, eu não vou te dar um discurso, vou te dar uma planta baixa. Uma planta baixa da própria vida dele, basicamente. Exatamente. O livro é a codificação da biografia dele em um produto. A decisão de investir os R$ 1.400 foi a primeira decisão bruta. Escolher o nicho de relógios foi uma estratégia aplicável. Ele está dissecando a própria jornada e organizando num guia passo a passo.
Ele transforma a vida dele num argumento de venda final para o produto. Perfeito. A vida dele é o produto. Isso nos leva ao quadro geral, então. Se a gente junta todas as peças, a origem, o digital, o livro, o que realmente surpreende são os números atuais dele. A gente não está falando só de um influenciador que vende cursos. Nem de longe. E é isso que dá um peso enorme para o que ele fala. As fontes dizem que ele é dono de 17 empresas e CEO da From Service Solutions. Peraí, 17 empresas? É um número bem expressivo. Isso muda o jogo. Não estamos falando de alguém que ficou rico ensinando a ficar rico. Estamos falando de um empresário serial que usa a plataforma de ensino como uma de suas frentes de negócio. E o faturamento relatado de 15 milhões ancora toda essa narrativa em algo muito concreto, né? Não é só uma história bonita, é uma operação que gera dezenas de milhões. Isso confere uma legitimidade que poucos no nicho dele conseguem ter. Sem dúvida. A visão de Thiago Ora, então, é a de que a mobilidade social no Brasil do século XXI passa por um empreendedorismo digital pragmático e focado. Mas a genialidade dele está em ter construído um ecossistema que se retroalimenta. Como assim? Pensa bem. A história de superação atrai audiência, essa audiência consome os produtos educacionais, como os cursos e o livro, o lucro desses produtos financia e permite a criação de outros negócios e o sucesso desses outros negócios valida e reforça a história de superação original, atraindo mais audiência. É um ciclo virtuoso. Nossa, é verdade. Então, no fundo, a grande sacada de Thiago Ora é transformar a própria biografia num produto escalável. Exato. Ele não está apenas vendendo um curso, ele está vendendo a prova viva de que o método funciona, e a prova é ele mesmo. É um ecossistema perfeito, onde a vida valida o produto e o produto financia a expansão de uma vida cada vez mais bem-sucedida. É a síntese perfeita. Ele é o garoto propaganda, o criador do método e o principal case de sucesso, tudo ao mesmo tempo. É um modelo de negócio extremamente poderoso. Isso nos deixa com uma reflexão final. O livro dele fala sobre tomar decisões brutas para romper padrões. Pensando nisso, qual seria a primeira decisão, talvez pequena, mas fundamental, que alguém precisaria tomar na própria vida para iniciar uma mudança semelhante à que ele propõe? Uma excelente pergunta para se pensar. Obrigado por nos escutar e até nosso próximo episódio.